resolvi gravar esse vídeo para falar justamente para você que está passando por uma fase de término de relacionamento, um rompimento, uma fase dolorosa, para você que está iniciando esse processo, ou para você que está pensando em entrar nele, ou ainda para você que passou por um término recente e está tentando sobreviver a esse turbilhão de emoções. Eu vou te explicar como que a sua mente funciona, o que vai acontecer, que estágio você está e o que tem pela frente, porque isso pode te ajudar muito no seu processo de cura. O objetivo do vídeo é ajudar as pessoas que já tomaram a decisão de um término. Não existe negociação, não tem volta, já está resolvido, não tem como seguir por outro caminho. Lembrando que eu entendo que relacionamentos são complexos, as pessoas são diferentes, são difíceis. Defendo a opinião de que devemos lutar o máximo possível para manter uma relação. Acredito que sempre há uma solução quando as duas pessoas desejam, quando elas se empenham, mas às vezes o rompimento ele acaba sendo inevitável e é para ajudar você que talvez esteja passando por isso que eu gravei esse conteúdo. Quando nós entendemos o funcionamento da nossa mente, fica muito mais fácil a gente passar pelo processo, porque você sabe o que está acontecendo ao seu redor. Talvez você não vai conseguir tirar a dor, mas entendendo o que tem por trás, a dor ela consegue ficar menor e talvez você até consiga acelerar o processo de cura. Por isso eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo com você neste período e o que ainda está por vir. Então vamos lá. O primeiro ponto que você precisa entender é que o término de um relacionamento ele significa rompimento de algo do qual você está familiarizado. Então tudo aquilo que é novidade para sua mente ela vai sentir um certo desconforto. Então, mesmo que você esteja dizendo que terminou porque quis, que você não sente nada, que tá tudo bem, de alguma forma, a sua mente vai responder, você vai estranhar, porque é um rompimento. Então, você criou vínculos profundos com uma pessoa, dependendo do nível emocional que você se envolveu, não tem nada a ver com o tempo que vocês estiveram juntos, mas com o nível de envolvimento, e naturalmente você vai sentir os reflexos deste rompimento. E quais são esses reflexos? Quando nós terminamos um relacionamento, nós passamos por 5 estágios que fazem parte do processo de cura. E só para você ter noção do quanto isso é sofrido, um rompimento, que os estágios que nós passamos quando há um término são comparados aos estágios de um luto. Tamanha a força emocional, a dor, o desgaste emocional que um término pode trazer. Então, sofrimento, dor e angústia não são coisas, você está exagerando, você está perdendo a cabeça, você está sendo idiota. Não, porque é um rompimento. Só que o luto, a pessoa sai da sua vida por motivo, né, maior, não tem o que fazer, e você é obrigada a se acostumar com aquilo. Agora, o rompimento, a pessoa sai da sua vida, porém você precisa lidar com a situação sabendo que a pessoa continua ali, mas ela não faz mais parte do seu dia a dia, da sua rotina. Mas os estágios de superação, de recomeço, eles são similares. E para enfrentar esse período, nós passamos pelos 5 estágios, então, as 5 fases do término do relacionamento, que são as seguintes. A primeira fase, o primeiro estágio, quando você tem um rompimento, é a fase da negação. Então, é aquele momento que você não aceita que o relacionamento acabou. Aquela fase que você fica tentando lutar desesperadamente com todas as suas forças, porque você simplesmente não acredita que isso está acontecendo. Geralmente, esse período acontece um pouco antes de fato acontecer o rompimento, porque você percebe que as coisas não estão indo bem, você sabe que as coisas não estão legais entre vocês, você percebe um certo distanciamento, mas você nega até o fim e começa a colocar um monte de desculpas, justificativas, para dizer que está tudo bem. Muitas pessoas acabam ignorando os sinais porque elas estão vivenciando a fase de negação. Então, o parceiro, a parceira está dando sinais, está mostrando claramente que está se distanciando, que está se afastando, mas a pessoa ela fica em constante negação. Não, isso não está acontecendo, é por causa do trabalho, é porque aconteceu tal coisa, é porque a gente está passando por problemas financeiros, é por isso, é por aquilo outro. Não que não exista um motivo, claro que existem situações que vão conduzindo o casal para esse processo. Porém, é importante ter a consciência, né, a seriedade, olhar para a sua relação e ser honesta consigo mesma, consigo mesmo, de possivelmente o relacionamento pode estar chegando ao fim. Então, a primeira fase é a fase que nós nos recusamos a acreditar e a aceitar que, de fato, o relacionamento ele vai acabar. Essa é a fase que traz muito sofrimento, porque quando nós não acreditamos que aquilo é real, quando nós não aceitamos que aquilo é uma possibilidade, então nós estamos lutando contra algo que nós muitas vezes não temos mais controle.
Isso gera bastante sofrimento e angústia. Então, se você está nessa fase de negação, não quer acreditar, não quer aceitar, é a fase inicial, mas ela também vai passar e você vai entrar na fase 2. O segundo estágio, então, do processo de rompimento é o estágio da negociação, da barganha. É quando você começa a entender, começa a cair a ficha, começa a sair da fase de negação e entende que tá, ok, pode ser que a gente venha se separar, pode ser que o rompimento esteja à frente, pode até ser, mas assim, vamos lá, tem que ter um jeito. Quem sabe a gente termina, mas a gente continua se falando pelo WhatsApp. Quem sabe a gente, essa é clássica, quem sabe a gente só dá um tempo, porque eu não sei se você sabe, quando alguém pede um tempo é porque na verdade essa pessoa quer acabar, ela já terminou, só que ela tem vínculos emocionais e o término parece tão desesperador e terrível que ela tenta se agarrar de alguma forma àquilo que lhe é familiar, então ela propõe esse tipo de relacionamento porque ela não consegue encarar suas emoções e romper de vez. Mas, na verdade, o término ele já está acontecendo, a pessoa só não conseguiu aceitar e lidar com a situação ainda. E essa é uma fase muito complicada porque ela traz ainda mais sofrimento para todos os envolvidos. Porque quando você começa a fazer concessões e negociações no meio da situação, você ainda está em negação. Porque você finge que aceitou, você finge que está tudo bem, quando na verdade não está. Você só está tentando tapar aquela dor terrível, né, do rompimento. Então imagina que realmente você está ali conectada a uma pessoa e agora está rasgando, está soltando, vocês têm que descolar, causa dor, causa angústia. E muitas vezes, para nós fugirmos da dor, a gente se esconde atrás de desculpas, atrás de comportamentos que, na verdade, eles vão acabar nos prejudicando muito mais. Então, quando nós entramos nesse processo de negociação, a gente acaba apenas prolongando o processo de dor, porque a gente começa a criar fantasias e ilusões que não são reais e que só estão deixando o processo ainda mais longo e pesado. Mas faz parte do caminho de cura, então, dessa fase tão complexa. Depois que você passa pela negação e a negociação, então você finalmente entra na fase da raiva. É quando a ficha caiu de verdade, você tentou remediar as coisas, você não aceitou, depois você foi tentando fazer encaixes ali, mas não deu certo e agora você explode. A raiva se manifesta, você fica com muita raiva do seu parceiro, da sua parceira, você fica com raiva das coisas, você fica com raiva das pessoas, você fica com raiva de você fica com raiva do mundo, você acha que ninguém mais presta, que o mundo é uma droga, por que as pessoas estão felizes, sendo que eu aqui estou sofrendo. Então a raiva ela vai se manifestar de várias maneiras. Por isso é muito importante que você entenda uma coisa, a raiva ela é manifestada de maneiras diferentes. Tem pessoas que possuem explosões muito enfáticas da raiva, elas gritam, elas xingam, elas se expressam, e tem pessoas que ficam completamente em silêncio, retraídas, mas elas ainda assim estão sentindo um vulcão de irritação e raiva dentro de si. Então, não é o que você manifesta por fora, você precisa entender como que você funciona no processo de demonstrar raiva. Esse é um sentimento que você começa a ter uma reação, porque a raiva ela não é de todo ruim. A raiva ela pode sim trazer sentimentos ruins, mas a raiva também ela é uma força propulsora. A raiva ela pode ser utilizada para você conseguir tomar uma atitude, uma decisão. Quer ver um exemplo? Talvez você esteja passando por um término muito conturbado e aquela fase da negociação você fica em vai e volta, vem e vai, e aí vocês nunca cortam o vínculo e você fica tendo esperança o tempo todo e você já está nisso há semanas, há meses e isso está te causando dor, sofrimento. Você pode usar a emoção da raiva para dar um basta, para dizer que não aguenta mais e que agora você vai usar toda essa sua energia guardada de revolta e você vai utilizar para tomar uma atitude, ter a coragem de decidir aquilo que você no fundo sabe que precisa ser tomado. E eis que entramos então no quarto estágio do término de relacionamento, que é a depressão, a tristeza. Então vai chegar um momento de todo esse processo que você vai ser tomada por uma grande tristeza, um sentimento de perda, um sentimento de depressão mesmo, porque, como eu falei para você, é natural, é um rompimento, é um término, é um luto de certa forma. A pessoa foi arrancada da sua vida, embora ela continue seguindo por outro caminho, mas agora você simplesmente não vai mais ter essa pessoa pertencendo no seu dia a dia, sua realidade. Então gera todo esse sentimento de dor por causa da perda.
Eu quero que você entenda com esse vídeo que eu estou explicando aqui para você, que não é uma questão de escolha. Você vai passar por esses estágios e não necessariamente nessa mesma ordem. Porque às vezes você vai chegar no estágio da tristeza, da depressão e de repente você volta lá para o primeiro estágio, que é da negação, porque a pessoa te deu uma certa esperança e aí você ficou pensando que talvez possa dar certo dessa vez, e aí você vai lá e recomeça tudo de novo. O fato é que você vai passar por todas essas etapas, por todos esses níveis, e você vai sentir cada um deles, porque eles fazem parte do processo de cura, até que você consiga entrar finalmente no último processo, que é o quinto, né, que é a nossa quinta etapa, que é a etapa da aceitação. Você só vai conseguir superar, você só vai conseguir se reerguer desse processo quando você finalmente entrar no estágio de aceitação, que é a serenidade. Quando a serenidade volta a reinar na sua vida, quando você entende, quando você aceita que acabou, que não há mais o que fazer, que a vida continua, que você precisa seguir o seu caminho, que a outra pessoa vai seguir o caminho dela e que tá tudo bem, você percebeu que diante de todo o caos você continua respirando, e aí você vai dia após dia voltando a viver, voltando a sonhar, voltando a ter novas possibilidades. Você não tem como pular esses estágios, você vai sentir eles de alguma forma, em algum nível. Agora, entendendo o que está acontecendo, entendendo como que funciona isso dentro do seu comportamento, aí você consegue pelo menos acelerar as etapas, os processos e alcançar a cura, a cicatrização desse momento doloroso um pouco mais rápido do que poderia ser se você não tivesse esse conhecimento. Por exemplo, agora que você sabe que é natural e que a sua mente vai tentar te sabotar, fazendo você ficar num processo de negação, agora você pode conscientemente acelerar essa etapa e pular logo para o próximo nível, onde você vai se recusar a ficar negando o tempo todo que aquilo ali está acontecendo e você vai conseguir seguir a sua vida. E como que eu sei isso, Thaís? Como que eu sei que eu não estou em negação? Como que eu sei que realmente não há esperança? Bom, aí nós entramos para um outro assunto, que é entender sobre comportamento e quais são os sinais que as pessoas elas dão de que acabou, de que não tem mais volta, de que o relacionamento realmente chegou ao fim. Agora, se você está passando por essa fase, por esse momento de término conturbado, seja se você está sofrendo com isso, se você está desesperada, porque acredite, eu entendo perfeitamente, estou gravando esse vídeo porque eu recebo mensagens das minhas alunas e porque eu já passei por isso e foi terrível, porque eu não tinha nenhuma orientação, nenhum conhecimento, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas foi muito importante quando eu entendi os processos, as etapas, e eu consegui então construir uma cura mais rápida da minha dor, do meu sofrimento, e atingir finalmente a serenidade e entender que a vida ia continuar mesmo depois de toda aquela dor. Se você está passando por essa situação, com todo o coração eu quero te dizer, respira fundo e acredite que vai passar. Se você está num término porque aconteceu, alguém terminou com você, você não queria, ou simplesmente porque você precisa tomar essa decisão, entenda que a sua mente vai tentar te sabotar e te impedir de ir adiante, porque ela vai passar por todos esses processos dolorosos e a nossa mente é programada para não gastar energia, ela não vai querer passar por isso. Então já saiba que vai ter luta, você vai ter uma montanha russa emocional, mas tá tudo bem, isso faz parte da vida, você vai passar, você vai sobreviver. Não importa o quão terrível esteja sendo, o quão doloroso, acredite em mim, você vai sobreviver e você vai passar por isso ainda mais forte. Se o relacionamento que você está não tem volta por diversos motivos, talvez você não esteja levando adiante porque não tem coragem, mas sabe que está passando por cima de você, dos seus valores, de coisas importantes, das suas necessidades, das suas escolhas, ficar empurrando o término lá para frente só é prolongar a dor. Às vezes a gente precisa cortar o mal pela raiz, mesmo que seja extremamente doloroso, porque quanto mais tempo passar, o problema ele não vai se resolver sozinho. Ou você resolve agora, imediatamente, para que vocês comecem o processo de cura, ou não fique na ilusão de que algo mágico vai acontecer, tudo vai se resolver e vocês vão ser felizes para sempre lá na frente. Infelizmente não é isso que acontece.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender esse processo, te ajudado a passar por ele. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser que eu continue te explicando os próximos níveis ou mais detalhado cada um dessa etapa, deixa a sua pergunta aqui embaixo ou lá nas redes sociais, manda o seu questionamento que aí eu gravo um vídeo mais específico te explicando as outras partes então de comportamento e de relacionamento para você sobreviver ao término. Se esse vídeo fez sentido, deixa essa curtida aqui ou envia para aquela amiga, aquele amigo que está passando por esse processo agora para que eles consigam entender o que está acontecendo e como passar por eles.